Irmãos, eu quero dividir um texto que Deus colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus o revelou. Amém? Leiamos comigo lá o que diz. João, capítulo de número 10, versículo de número 11 ao 14, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Amém? Antes de eu começar a explanar aquilo que Deus revelou para mim nesse texto, eu queria que a igreja lesse mais esse texto comigo. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5 e 6 diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Irmãos, quando eu medito no texto de João capítulo 10, eu vejo dois personagens principais ali naquele texto. Eu vejo os reis e vejo os sacerdotes. E isso é algo que foi constituído não pelo pastor, mas veio da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu estou assentado ouvindo a palavra de Deus, eu estou na posição de um rei. Quando eu estou aqui atrás deste púlpito ministrando a palavra de Deus, eu estou na posição de um sacerdote. E quando eu olho para aquele texto de João capítulo 10, como reis a gente pode se comportar diante de Deus como um bode ou como uma ovelha. Quando eu olho na posição sacerdotal, eu posso me comportar como um lobo, ou como um mercenário, ou como um pastor. E Deus, neste momento, quando me botou para meditar nesse texto, Ele fez eu olhar no retrovisor e lembrar lá no passado, como eu me acheguei na igreja. E como o nosso pastor disse, eu também não tinha nada de bom para me orgulhar. Cheguei dentro da igreja como um bode, na condição de um rei, e como muitas condutas de lobo e de mercenário na posição sacerdotal. E quando Deus chama a tua igreja para o arrependimento, Ele só tem um projeto na nossa vida: é destituir da nossa vida toda a postura de bode, quando a gente olha para os reis, e destituir da nossa vida toda a postura de lobo e de mercenário, quando Ele olha para a nossa conduta sacerdotal. E quando eu olho para essa postura de rei, dando discernimento do que um bode, como ele age, de como uma ovelha age, a gente tem que voltar alguns versículos antes. Mas antes de ler esses versículos de João 10, eu queria que a igreja lesse comigo em Mateus capítulo 25, versículo 32 ao 33, diz assim, ó: E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Presta atenção: como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Por que ele não falou como o pastor aparta das ovelhas os bodes? Porque essa é a realidade. Quando nos achegamos na igreja, nós nos achegamos tudo como que é. Mas conforme nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, e nós não vamos nos desprezando, Deus vai transformando bodes no que? Em ovelhas. Então a primeira coisa que a gente tem que ter a humildade no nosso coração é: ninguém chegou aqui ovelhinha, e ninguém chegou aqui bom pastor.
todos precisamos nos converter. Eu vou dizer para os irmãos 3 características fundamentais que uma ovelha tem que ter, porque se ela não tiver, ela se configurou como um quê? Um bode. Olha o que está escrito em João capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim, olha lá: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Aonde que o pastor vai, irmãos? Adiante. Se ele está adiante, as ovelhas estão aonde? Atrás. Jesus disse: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Se não está se negando, se não está tomando a tua cruz e seguindo a Cristo, não está agindo como ovelha, está agindo como bode. Essa é a primeira característica. A segunda característica, ele diz assim, porque ela conhece a sua, ela fala: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, quem está pregando aqui é sacerdote, quem está falando é sacerdote. Na posição sacerdotal a gente pode ter um lobo, a gente pode ter um mercenário, ou a gente pode ter um pastor. Lobo e mercenário é voz o que para a ovelha? Estranha. Se eu seguir lobo e mercenário, eu sou bode, eu não sou ovelha. Já o bode é o contrário, ele não quer ouvir a voz de quem? A voz do pastor. Então a segunda característica de uma ovelha é: ela não dá crédito à pregação de um lobo e de um mercenário. Ela não pode dar crédito, mas ela tem que dar crédito à pregação de um pastor. E a gente tem que tomar cuidado. A terceira característica, olha o que está escrito em João capítulo 10, versículo 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou o quê? Conhecido. Guarda algo: se o Senhor conhece as minhas ovelhas, então as ovelhas não praticam iniquidade. Porque é o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ele lá: então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Se a gente praticar a iniquidade, irmãos, guarda algo: o Senhor não nos conhece, não somos ovelhas, somos o quê? Bodes. E o que é iniquidade? É o pecado do porfiar. O porfiar é como o pecado de iniquidade e idolatria. O que é o porfiar que nós já aprendemos? Contender contra a voz do pastor. Então, nessa posição de reis, a primeira coisa que Deus, quando Ele me fez lembrar, olhar lá no retrovisor, foi: quanta voz estranha eu já segui na minha vida. Está lá no teu trabalho, vigia com os conselhos, com as direções, dentro da tua casa, no meio da parentela, dentro da igreja, porque a voz do pastor vai levar a gente a colher vida, e vida o quê? Em abundância. Mas a voz do lobo e do mercenário vai vir para matar, roubar e destruir, e vai vir como um ladrão, como o nosso irmão leu. Então a primeira coisa é: estou ouvindo a palavra de Deus na posição de ouvinte, estou me comportando como bode ou como o quê? Como ovelha. Analisa essas 3 condições, porque quem não nega a si mesmo, não toma a sua cruz e segue, ele porfia com a palavra o quê? De Deus, ele pratica a iniquidade. E ele começa a dar crédito à voz do quê? De estranhos. Está tudo interligado. Isso vira uma corda de 3 o quê? 3 dobras. Agora, vindo para a questão sacerdotal, como é que eu discerno se as minhas ações ou o ambiente que eu estou me relacionando com lobos, se eu estou me relacionando com mercenários, ou se eu estou me relacionando com um pastor? Como que um lobo age? Presta atenção nisso. Antes de ler sobre o lobo, é importante a gente entender de novo esse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, olha lá, só a parte A:
façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Desde o princípio, Deus pegou o barro e moldou o barro conforme a sua o quê? Imagem. Depois ele soprou na tua narina e fez dele alma vivente. E isso fez ele ser o que? O homem à semelhança de Deus. Pois bem, quando a gente olha para um lobo, olha a característica que ele tem. Mateus capítulo número 7, versículo 15, ele vai dizer assim, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lobo, você geralmente olha a imagem, você fala, é a imagem de Deus. Mas quando ele abre a boca para falar, quando ele vai demonstrar semelhança, o que sai da boca dele são uivos. Por isso que está escrito em Zacarias capítulo 11, versículo 3 ao 4, diz assim, olha lá, ó: voz de uivos dos pastores, porque a sua glória é destruída, voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança. Logo, o lobo, ele externaliza, sim, irmãos, a imagem de Deus, mas quando ele abre a boca, ele mata as ovelhas. Ele não traz o quê? Vida para as ovelhas. Ele não leva as ovelhas a serem saradas, ele não leva as ovelhas a serem curadas, ele não leva as ovelhas a saírem da condição de perdida para ser o que? Achada. Então essa é a primeira situação. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 52, versículo de número 5 ao número 7, diz assim, ó: e agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles dão o que, irmãos? Uivos. São o que então? Lobos devoradores, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo. Eis-me aqui. Olha, agora ele começa: quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz ao Senhor, o teu Deus, o que? Reina. Os lobos destroem, mas aqueles que não têm voz de uivo, olha aqui: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas. E quando ele anuncia a boa nova, ele leva o povo a ter paz com quem? Com Deus. Quando ele anuncia a boa nova, ele anuncia algo que é o quê? Que é bem e não é mal. Quando ele anuncia a boa nova, ele leva o povo a ouvir o caminho do que, irmãos? Da salvação. Caso contrário, vira o quê? Uivos. E aqui eu quero puxar nossa orelha. Quando eu olho para os escribas e fariseus, irmãos, eles estavam lá na frente na caminhada, eles já tinham mudado muitas coisas na vida deles, mas eles cometiam um grande erro: eles desprezavam quem não praticava. Por isso Jesus disse isso aqui em Mateus capítulo 9, versículo 11 ao 13. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e o quê? E pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim o quê? Os doentes. Olha, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não o quê? Sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Irmão, você está lá na frente da caminhada, você já está praticando tudo. Pelo amor de Deus, não despreza as ovelhas o quê? Ajuda aquela que porventura não consegue, estende as mãos para aquela que não tem força. Eles desprezavam, e a maneira como eles tratavam, ao invés deles ajudar a sarar, eles estavam o quê? Destruindo.
se converteu, Deus te deu graça, está lá na frente, ajuda quem está lá atrás. Não uiva não, estende o que? As mãos. Por isso que ele deu essa diretriz para os discípulos, Mateus capítulo 10, versículos 6 a 8. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa. Diz, irmão, é ovelha, tá? Não é bode não, tá? Ovelha, ela tem o espírito manso e o quê? E quieto. Ela não contende. Pode estar doente, pode ter seus problemas, mas ela quer mudar, ela quer converter. E a esses ele está dizendo o quê? Vai até ela, estende as mãos e não o quê? E não mata. Dê a palavra das boas novas, ajuda, entra numa campanha de oração, abraça, acolhe e não despreze. Porque se desprezar, ao invés de virar um pastor, virou o quê? Um lobo. Ao invés de pregar as boas novas para trazer vida e vida em abundância, no abrir da boca vai querer o quê? Vai querer matar, vai querer desprezar. Não. Por isso ele disse, indo, pregar e dizendo, é chegado o que, irmãos? O reino de Deus. E o que é o reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Não tem jeito. Não vai pregar outra coisa, não vai satisfazer os deleites da carne, não, irmãos, é reino. E se está como perdida, ajuda para ser o quê? Achado. Se está como bode, aparte-se, porque não quer o quê? O reino. Bode não quer o reino. Aí ele continua, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Olha lá, de graça recebestes e de graça dai. Então a primeira coisa, toda e qualquer postura que a gente tiver de lobo na nossa vida, destituamos, irmãos, porque como rei ele quer que a gente seja ovelha, e como sacerdote ele quer que a gente seja pastor. O outro nível que a gente viu de exercício sacerdotal é quem? É o mercenário. Quem que é o mercenário, irmãos? Se você colocar esse significado, o significado da palavra mercenário no dicionário vai dizer assim, ó, que trabalha ou serve por um preço ou soldo ajustado. É aquele que só vai para uma guerra se receber algo que em troca. O mercenário ele tem uma característica na identidade dele, ele é avarento. E quando a gente olha para o avarento, olha o que diz em Isaías capítulo 32, versículo 7, olha lá. Também todas as armas do avarento são o quê? Mas, irmão, se eu tenho postura de avarento, de mercenário, as minhas armas espirituais são o quê? Aí ele continua, ele maquina invenções malignas. O tempo todo ele está preparando laço, ele está preparando armadilhas. Aí ele continua, para destruir os mansos com palavras falsas. Quem são os mansos? São as ovelhas. Bem-aventurados os mansos, os humildes de coração, porque deles é o reino de quem? De Deus. O que sai da boca não é o que? Verdade, pelo contrário, vem para destruir quem está se esforçando para praticar. Mesmo quando o pobre chega a falar o que? Retamente. Que pobre esse aqui, irmãos? É o que não tem dinheiro na conta bancária? Não, é o pobre do que? De espírito. Então ele maquina o tempo todo invenções. As ferramentas dele são más, porque ele só tem um propósito: matar e destruir. Você sabe quem? As ovelhas do Senhor, estando na posição de perdidas ou achadas. Irmãos, mas eu vou um pouquinho mais além. O que precede ser avarento é o amor de si mesmo. Olha o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1 ao 5, diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o que? Trabalhosos. Como dá trabalho os tempos de hoje para destituir isso aqui. Aí ele diz, porque haverão homens amantes de si mesmo, avarentos. Então presta atenção. Pastor, tem algum problema eu ser amante de mim mesmo? Óbvio que não. A Bíblia diz no segundo mandamento que eu tenho que amar o meu próximo como a quem? A mim mesmo. O problema é quando o meu amor a mim mesmo, irmãos, ele foge à justa
medida, porque o avarento ele não reconhece a justa medida. O avarento, irmãos, ele quer ganhar o mundo. Se vai perder a alma, não vai perder a alma, o que vai fazer, não importa, ele não entende o termo justa medida. E quem não entende o termo justa medida na sua vida, guarda algo, ele é amante de si mesmo de uma maneira que não convém a Deus. E aí começa dessa forma um abismo puxar outro abismo. Então eu digo, irmãos, se ame, mas cuidado para fugir a justa o quê? A justa medida. Se eu for, por exemplo, uma pessoa que quer juntar muita riqueza na terra, eu me tornei o quê? Avarento. E se eu virar um narcisista, eu tornei o quê? Avarento também. Então tudo tem a justa o quê? Medida. E aí você começa a ver que um abismo começa a puxar o outro o quê? Abismo. Quando eu me torno esse amante de si mesmo, porque eu me torno uma pessoa trabalhosa para Deus, porque eu não quero abandonar aquilo que está fora da justa medida na minha vida, aquilo que não convém a Deus, aí começa avarento, aí depois vem presunçoso. A gente já aprendeu disso. Temos que tomar cuidado com a presunção o quê? Maligna. A gente tem que fazer planos, mas tem uma frase que não pode sair da nossa boca: se Deus quiser e eu viver para isso, isso se cumprirá na nossa. O avarento, irmãos, ele acha que Deus não está no domínio, ele acha que Deus não está no controle de todas as coisas, ele vive a vida dele como se Deus não existisse amanhã. É o louco, como o nosso pastor o que falou. Porque quando Jesus olhou e chamou de louco, aquele homem derrubou um celeiro e levantou celeiros o quê? Maiores. O que ele foi, aquele homem? Avarento. Aí o outro abismo, irmãos, vem isso aqui, ó, é soberbo. Ele não se humilha, ele não se esvazia de si, toma a sua cruz e o quê? E segue. Olha lá, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Quando eu olho pais e mães, irmãos, eu estou vendo aqui autoridades. Seja ela aquelas terrenas que Deus constituiu, seja aquelas espirituais, porque a gente tem um pai no céu e tem a mãe que é a igreja onde? Na terra. A gente não obedece. Olha lá, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Olha um abismo puxando o quê? O outro, cruéis, sem amor para com o quê? Os bons. Lembra o texto que a gente leu, que tenta matar os mansos, que tenta matar os pobres com as suas ações? Continua, olha lá, traidores. De quem que a gente lembra de traidor, irmãos? De Judas. Judas era o quê? Judas entregou o Senhor Jesus por causa de 30 moedas do quê? De prata, avarento, amante de si o quê? De si mesmo. É que si mesmo é esse que não convém a quem? A Deus. Aí ele continua, olha lá, obstinados, não quer deixar, não quer largar, porque é orgulhoso, porque é mais amigo dos deleites do que amigo de quem? Ama mais as coisas do mundo do que as coisas que são de Deus. Aí ele continua, olha lá, ó, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Irmão, você sabe o que é aparência de piedade? Quando a gente olha para um homem piedoso, uma mulher piedosa, ele não está falando aqui do estereótipo, não. É aquilo que sai da boca. Você olha e você fala, nossa, está aí uma pessoa devota a Deus. Está aí uma pessoa que tem amor pelas coisas de Deus. Está aí uma pessoa que tem compaixão pelo sofrimento alheio. Está aí uma pessoa que é misericordiosa. Ele externaliza isso, mas as obras dele mostram que ele nega a eficácia do quê? De tudo isso. Ele não faz nada o quê? Nada disso. Então quando eu olho para uma pessoa, irmãos, que tem esse caráter de mercenário, guarda algo, ele externaliza a semelhança, mas não externaliza a imagem de Deus. Quer ver um exemplo disso? Quando foi pregada a mensagem de Jezabel, foi feita uma pergunta na igreja: se tu ganhasse um salário de 50 mil reais, para deixar tudo isso, todas as cabeças que Deus permitiu eu ver, fizeram assim, ó, por isso eu faço. O que é isso, irmãos? Mercê por dinheiro faz, avarento. A gente traz tantas coisas da nossa vida que nós somos avarentos, irmãos. Irmãos, eu não quero focar em estereótipo, mas em tudo na nossa vida a gente tem que ter a justa o quê? Porque o que foge à justa medida
vai fazer a gente querer servir a Deus da maneira o quê? Da maneira errada. Vai tomar o tempo de Deus, vai fazer a gente amar mais os deleites do que as coisas de Deus, vai corromper a glória de quem? Que é a glória dele. É assim que funciona. Quando eu vim para a igreja, quanta coisa eu era amante de quem? E até hoje, irmãos, até hoje isso tenta brotar. A luta é travada dia o quê? É dia e noite. E Deus cuidou e tem cuidado de tirar tudo isso do quê? Da vida. Se estou me apresentando diante dele da maneira que lhe apraz, ele ou o quê? O sabe. Mas Deus quer que a gente senta aí e age como uma ovelha. Ele quer que a gente venha aqui atrás, irmãos, e se comporte como um quê? Um pastor. Olha o que está escrito em Tito, capítulo 1, versículo de número 9 ao 12. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Por que ele disse isso? É fácil viver a sã doutrina? Vai existir, irmãos, muitas o quê? Contradições na nossa vida. Contradições, eu digo, entre nós mesmos, dentro de nós mesmos. Vai ser uma luta travada, mas a gente tem que suportar a sã doutrina. Aí ele continua dizendo: porque há muitos desordenados. Quem são os desordenados? É quem não cumpre o quê? A ordem. O reino de Deus é decência e ordem. Faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém fazer o quê, irmãos? Tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por o quê? Torpe ganância. O que é torpe ganância, irmão? Avarento, amante de si mesmo, de tal forma que não convém, que excede a justa o quê? A justa medida. Irmãos, guarda algo, tudo nessa vida vai passar. Quando a gente amar a si mesmo na justa medida, guarda algo, a gente vai se dedicar mais, a gente vai ter tempo, irmãos, para ajuntar tesouro aonde? No céu. E a gente também, irmãos, vai ter tempo para poder deleitar, comer o bem de quem? O bem dessa terra que o Senhor o quê? Nos reservou para a gente comer. Mas se a gente tiver torpe ganância, o que vai sair da nossa boca vão transtornar casas inteiras. Vai ter paz naquele lugar? É as boas novas dos pés que estão sobre os montes, que anuncia o que? A paz? E você sabe o que Deus fala? Pega essas pessoas. Que pessoas? Os mercenários, e faz o que? Silencia o que? Elas. Irmãos, é da parte de quem? De Jesus Cristo. Mas nós podemos se apresentar diante de Deus como o quê? Como pastores. E pastor, irmãos, ele cumpre o que está escrito lá em João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Como que Jesus deu a vida pelas ovelhas? Quando ele padeceu morte do quê? Morte de cruz. Em outras palavras, ele não usurpou tomar a glória de Deus. Ele abriu mão, meus irmãos, pelo amor de Deus, de todas as benevolências que ele tinha no céu. Irmãos, ele tinha um trono e parou numa cruz. Ele tinha uma coroa de honra e ele parou com uma coroa de espinho na cabeça. Ele tinha anjos louvando, bendizendo, declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele foi blasfemado, ele foi cuspido. Pegaram o vinagre, irmãos, e colocaram na boca dele. O que era aquele isopo de vinagre? Naquele tempo, os romanos, para limpar as privadas, usavam daquilo. Pegaram aquilo que era para limpar privado e puseram na boca dele. Toda a riqueza, irmãos, do céu, que é onde você tem as ruas de ouro, com as pedras preciosas, ele tinha tudo isso lá. E aqui na terra ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mercenário? Se ele fosse mercenário, você sabe quando ele deixaria? Nunca. E quando ele desceu, aquele era o próprio verbo de Deus. Ele era a própria perfeição de Deus. Mas no abrir da boca dele, ele nunca desprezou um pecado. Glórias a Deus. Lobo. Quem é que a gente quer imitar, irmãos?
A gente não é capaz de deixar coisinha desse tamanho por amor a Ele. Para pensar no que Ele deixou por amor a nós. Quando a gente para pensar em tudo isso, irmãos, como é que eu não me assento aqui como uma ovelha? Como é que eu contendo? Como é que eu quero vir aqui na frente fazer e me apresentar diante da igreja como um lobo ou como um mercenário? Por isso a palavra para mim e para você é aquilo que o apóstolo Paulo nos disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? Imita Cristo, irmãos. Se o teu pastor não está imitando, não imita ele não, imita a Cristo, porque se ele não está imitando, ou ele é um lobo, ele é um quê? Mercenário. Ou ele corrompeu a imagem, ou ele corrompeu o quê? A semelhança. Imita o Senhor em tudo. Como filho, ele se apresentou diante do Pai como uma ovelha. Tudo que o Pai falava para ele fazer, ele fazia. E como sacerdote, irmãos, em nenhum momento ele se apresentou como um lobo ou como um mercenário, mas sim como um bom pastor. Que a gente possa nos converter de tudo aquilo que não convém a Deus e nos reclinar perante Ele, nos curvar e nos entregar de corpo, de alma e de espírito.